Eu falei, bicho, dá pra fazer uma estante, hein? Porque aí com uma estante, por mais que seja aberta, não seja um armário e que fiquem as coisas aparentes, pelo menos elas não ficam em cima das superfícies. Então, essa é a tentativa de hoje. Eu sou a Alice de Holanda, eu sou uma artista bagunceira, mas eu sou legal. Olá, meu Brasil! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindos, em geral, ao meu ateliê novamente, com o quê? Uma falta que tivemos no sábado passado. Não é mesmo, meu Brasil? Que não foi possível postar. Se você tá vendo isso aqui no futuro, você não sentiu. Mas quem tá vendo isso aqui no presente, que é o meu futuro, sentiu. Por quê? O que acontece? Só que março foi um mês maluco, gente. Março foi tudo que eu não esperava, entendeu? Muita chuva, não que isso seja novidade, isso de fato acontece em Brasília em março, mais um braço machucado, que segue machucado. Não consegui terminar o painel ainda, tá do jeitinho que tava, não mudou nada. Aí inventei de fazer uma estante aqui, nessa região. O que aconteceu? Machuquei mais braço. Tive que fazer muita força com a tico-tico. Isso hoje na hora do almoço. Então, assim, eu nem sei se nesse vídeo aqui vai ter a estante. Mas se não tiver nesse vídeo aqui, certamente vai ter em algum outro, porque eu tô filmando. Eu preciso dessa estante, porque eu preciso ter onde guardar essas coisas aqui que eu botei desfocado, pra não ficar com tanta vergonha, porque hoje o ateliê tá especialmente bagunçado. Quer dizer, eu tô tentando lidar com isso, com a ideia de ir assim mesmo. Porque se eu não gravar assim, e aí eu não gravo, inclusive se você estiver ouvindo um barulhinho no fundo, assim, um rangido de uma máquina, é o meu computador renderizando o vídeo de segunda-feira do canal do Estúdio M4 Arquitetura. Que é o momento que eu tenho, entendeu? Eu tenho aqui 20 minutos para gravar esse vídeo aqui, terminar isso aqui. Porque se eu não gravar isso aqui agora, eu não vou gravar mais. Ficou bonito esse enquadramento, né? Gostei. A luz, taquei uma luminária na minha cara. Tô brilhante, né? Menina, que loucura. No vídeo passado, que não é o da semana passada, porque afinal de contas, final da semana passada não teve, uma pessoa fez um comentário muito interessante e eu tirei um print. Eu tenho um relacionamento complicado com o perfeccionismo. Não sinto que eu seja, e na maior parte do tempo, o meu desapego pode ser desproporcional e gera um abismo entre eu e o que tem que ser feito. Mas eu claramente faço questão de ser perfeccionista quando me sinto desafiado a cumprir qualquer coisa que eu me comprometa a fazer, o que gera um contraste muito grande com aquilo que eu não me comprometi a fazer. KKK. Acho interessante, pois como não trabalho com arte em si, perfeccionismo no âmbito profissional para mim está muito ligado à otimização e performance. Então eu fico curioso e deixo a pergunta: como é esse processo na mente de um artista? Leon Mans 333. Eu não sei te responder, porque eu sei te dizer como que é o perfeccionismo na minha cabeça e as coisas que eu leio sobre perfeccionismo na teoria dos outros, aqueles que estudaram, né? Os psicólogos, os psiquiatra. Sabe que em espanhol eu não falo P? É psicólogo e não psicólogo. Uma coisa louca, embora se escreva igual e tal. Então assim, o que eu posso te dizer? Não sei. É tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Eu acho que a gente pode começar pensando, na minha perspectiva, e aqui é tudo opinião, não tem nenhum dado científico aqui, tá bom? A gente pode naturalmente discordar completamente de absolutamente tudo que eu vou dizer a partir de agora. Mas na minha perspectiva, você é uma pessoa caprichosa e não perfeccionista. Por quê? O capricho, quando a gente faz questão de fazer a coisa da melhor maneira possível e ter uma boa performance, a gente está falando de entregar o melhor que a gente pode, né? Mas quando o cansaço bate, Leon Man 333, se você consegue parar, então você não é perfeccionista e você não está escolhendo ser perfeccionista e fazendo questão de ser perfeccionista. Você é uma pessoa muito caprichosa, mas que também entende os seus limites, sabe? Inclusive, me parece que você realmente não tem essa relação com o perfeccionismo nem no momento da escolha, porque você tem, até com aquilo que você não quer fazer, ou você não se propõe a fazer, você tem esse desprendimento, né? Uma pessoa que é perfeccionista, pelo menos nessa perspectiva que eu tenho percebido, né, dentro dessas condições que eu falei, não vai
ter muito esse sentimento de desapego, sabe? É um nível de autoexigência em que tudo que você faz, você precisa fazer o melhor. E aí tem que ser doidão da autopercepção e do autocontrole, porque se você não se controlar, eu no caso, vira uma loucura, porque ou eu procrastino muito por saber que eu não vou conseguir deixar perfeito, que é o caso da organização e da limpeza da minha casa, por exemplo. Eu procrastino até o limite porque isso toma uma energia que eu não sei explicar, mas essa questão não tem a ver só com o meu perfeccionismo, tem a ver com o transtorno de déficit de atenção, mas aí é um assunto para um outro dia. O capricho não. O capricho, ele tem a ver com um comprometimento com um bom resultado, entregando o melhor que você pode no prazo que você tem. O perfeccionista, às vezes, ignora o prazo que tem. E aí, eu acho que a gente pode voltar para a questão. Essa pintura aqui, ela que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, ela foi uma pintura que me incomodou muito por vários aspectos, mas conversando com a minha psicóloga sobre isso aqui, a gente concluiu que o que fez eu ficar com muita raiva e muito decepcionada com esse exercício, gente, era só um exercício da aula de pintura, sabe? Era um dever de casa, eu não precisava ter ficado do jeito que eu fiquei, mas eu fiquei. E aí a gente foi investigar por quê, e uma das coisas que a gente concluiu foi: eu não consegui parar. Então, ao invés de passar 3 horas pintando, que era o tempo que eu tinha disponível para fazer esse dever de casa, eu passei umas 8 ou 9 horas. Então, eu continuei a pintura e eu parei às 8 da noite absolutamente exausta, emocionalmente consumida. Então, chegou num ponto em que não importasse mais o que eu fizesse com essa pintura, eu não ia gostar dela, porque eu já estava exausta, né? E o perfeccionismo, ele tem a ver com esse nível. Aquelas, né, mexe no celular e grava, mas gente, vocês sabem, eu sou assim. Deu uma notificação aqui, eu vi a notificação. O perfeccionismo vem nesse nível, sabe? Do ainda não tá bom, vou melhorar isso aqui. Ainda não tá bom, vou melhorar isso aqui. Essa sombra não tá boa, vou melhorar isso aqui. Aqui, essa sombra tá dura. Não, a foto de referência que a professora mandou, a sombra não tá dura. Ela tá difusa, que é como tá aqui agora no meu rosto, ó. Aqui a sombra é dura, mas tem luz do outro lado daqui, ó. Então a gente vê claramente as marcas, né? Então isso é uma sombra... Acho que eu dei exagerado no blush, não é mesmo, meu Brasil? Para não ficar com cara de fantasminha. Sombra dura, sombra difusa, tá? Então temos pouca sombra, sem bater no microfone. Tudo bom? Boa tarde. Alô, som. Som. Vocês gostam de ASMR? Eu perguntei isso no Instagram, vocês disseram que não gostam. Mas eu gosto. E eu vou fazer ASMR neste canal. Mas calma, não agora. E também não vou substituir os vídeos, tá? Mas em algum momento vai ter ASMR aqui, porque eu gosto muito. Esse barulho do computador me irrita, mas isso é outro assunto também. Então, o perfeccionista, ele não consegue parar. É diferente, sabe? Então, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, ele procrastina muito para começar, porque ele tá idealizando o momento perfeito, o material perfeito, e o produto perfeito, o resultado perfeito, a obra de arte perfeita, a pintura perfeita. Então ele quer se afastar do constrangimento de não conseguir fazer perfeito, porque obviamente a perfeição não existe. Mas ao mesmo tempo, quando ele se propõe a fazer e senta pra fazer, ele não, né, gente? Eu tô bem louca aqui falando de outra pessoa, como se fosse uma coisa genérica, como se fosse um conceito acadêmico. Não é, eu estou falando de mim. Quando eu sento pra fazer, principalmente essas coisas que são muito importantes pra mim, como fotografia, pintura, edição de vídeo, o canal pra vocês, quando eu consigo vencer a procrastinação, vem muita dificuldade de lidar com o que está idealizado na minha cabeça e o que eu executo no mundo, sabe? Então, na minha visão, o que você faz, Leon, Man, 33, é ser uma pessoa muito caprichosa, é ser uma pessoa muito comprometida com resultados. E isso é muito bom, isso é muito bom. Se você consegue parar quando você está cansado, cansada ou cansada em geral, ou quando o tempo termina, então não é sobre perfeccionismo, é sobre capricho, sobre cuidado, sobre ser uma pessoa boa naquilo que faz. O perfeccionismo, ele vai para um outro lugar, bem diferente. É um lugar de autoflagelo quase, sabe? E que quando a gente não faz terapia para cuidar dessas coisas, pode ser uma vida bem difícil, bem difícil. Então eu encontro o perfeccionismo diariamente, mas eu olho para ele e falo: "Ha! Vi você!
Sai daqui, que eu vou gravar assim no caos mesmo. Pelo menos a minha lente é linda e aí eu fico o quê? Eu focada e o ambiente bagunçado, desfocado. Então nem dá pra ter certeza do que é que tá acontecendo nessa sala. Então tá bom, entendeu? É isso que acontece. É assim que eu converso com o perfeccionismo. Aí que eu pensei? Que preciso de mais área de armazenamento para que as mesas fiquem livres. Vocês estão me ouvindo falar disso no Instagram desde o ano passado, abriu para organizar. Que eu preciso que os espaços, as mesas fiquem mais livres para eu poder trabalhar em cima, porque a minha tendência é ir colocando as coisas em cima das mesas, colocando as coisas em cima das mesas e não guardando as coisas direito. Então, tentando ser inteligente e encontrei umas madeiras aqui em casa, umas madeiras de pinos, que são madeiras fáceis de trabalhar, vocês já me viram trabalhando aqui fazendo a mesa daqui do ateliê lá no Instagram. Eu falei, bicho, dá pra fazer uma estante, hein? Porque aí com uma estante, por mais que seja aberta, não seja um armário e que fiquem as coisas aparentes, pelo menos elas não ficam em cima das superfícies. Então, essa é a tentativa de hoje. Se essa estante não estiver pronta, não sei o que eu vou fazer com esse vídeo. Ele vai terminar com 13 minutos. Mas se não estiver, se tiver dado pra fazer, é o que a gente vai assistir a partir de agora. Eu sou a Liz de Holanda, eu sou uma artista bagunceira, mas eu sou legal. Sou fotógrafa, sou pintora e vendo as minhas pinturazinhas lá na Collab 55, na loja Casa Amarela Criativa, que é a minha loja, que é a minha marca, a minha produtora, que assina este canal e outras coisas na internet e agora assina também o quê? Os objetos de decoração que você vai comprar para levar para sua casa. Tá bom, querida, querido e queridos em geral? A gente pode fazer esse combinado, porque aí assim você compra coisas legais pra fazer uma decoração massa e você me apoia. Porque você quer, né? Que você também não é obrigada a nada. Então, se você quer e você deseja fazer esse apoio, aí você pode comprar essas obras de arte aí. Tá bom, querida, querido e querido em geral? Ai, meu Deus! Eu fico nervosa pra falar isso, cara. Eu não fico nervosa pra nada. Eu fico nervosa pra falar isso, francamente, sabe? Francamente. E aí o que eu pensei, a continuidade dessa parede poderia ficar muito boa com uma partilheira. Só que eu não gosto de partilheira solta, porque aí pra você fazer uma composição boa com a parede toda, tem que pintar. Pra poder pelo menos dar uma unidade o que tá embaixo com o que tá em cima. Então eu falei, não é partilheira. Gente, eu sei que fala prateleira, tá? Por favor, vem aqui, vamos no lúdico. Aí eu decidi fazer um estante. Por quê? Porque eu tenho essas coisas que chama cremalheira e que eu não uso, que estavam guardadas. Por quê? Porque elas não são boas. Elas parecem boas, mas elas não são. Porque elas são feias. Essa é a grande verdade que ninguém nunca te disse. Cremalheira é feio. Então eu vou usar isso de outro jeito. Porque eu estava editando um vídeo da Emília de Holanda, do Sujeito Quarta Arquitetura, a qual eu sou diretora e editora do canal há 9 anos. E ela estava falando o quê? De uma marcenaria com aço na estrutura e MDF no recheio. Eu falei, eu vou fazer isso. Então a gente vai fazer aqui um grande artesanato que eu não sei como vai terminar. Como basicamente todos os vídeos até agora desse canal, começou de um jeito que eu não sabia como ia terminar, não é mesmo? Então, é isso. Se tiver dado certo, você tá vendo eu pintar, não é mesmo? Você tá vendo eu pintar essa estrutura de preto, porque também, calma aí também, né? A gente vai fazer uma gambiarra, uma coisa, mas vamos fazer uma gambiarra bonita, combinando com o resto do ambiente, que é todo marrom, de madeira, preto, branco, cinza. E coisa queimada, cimento queimado. Que nem dá pra ver porque tá lá no fundo, né? É marrom, é um cimento queimado marrom, bem bonito. Tá? Então é isso, tô pintando Yane de preto, spray, gente, normal. Limpa aí o ferro que você tem aí na sua casa. Se tiver paciência, lixa. Se não tiver paciência, só limpa mesmo pra tirar gordura e taca o spray. Mas isso não é um tutorial. Nada nesse canal é um tutorial. Você não vai fazer na sua casa as doiduras que eu faço na minha casa, porque aqui eu banco aqui o que der errado, tá bom? Então não faz aí não. Aí você junta o dinheirinho, contrata profissional. Tá bom? Então tá combinado. E aí o que eu quero? Uma prateleira lá em cima, pra dar continuidade nessa viga horrorosa aí, que não é uma viga, na verdade, tem um armário aí dentro virado pro outro lado do outro quarto. E a continuação das prateleiras mais baixas para que, inclusive, eu consiga expor as coisas que eu tô produzindo, né?
para eu ficar olhando, para eu poder olhar de longe e corrigir coisas, para decorar meu espaço e tudo pão. Mas também para deixar a mesa mais livre, né? As ferramentas poderiam ficar todas nas prateleiras para a mesa ficar mais livre. Furou, botou parafuso, fixou. Esse jeito aí de colocar a mãe francesa, eu sei que é mão francesa. A mãe francesa de cabeça para baixo é mais bonita. Por quê, Brasil? Porque ela fica parecendo uma cantoneira de livros. Você tá entendendo? Ela de cabeça pra cima é feio. Ela tem um troço na parede que fica horroroso. Obviamente que ela de cabeça pra baixo vai segurar menos peso, tá? Então considere isso aí. Quer dizer, não considere, porque isso aqui não é um tutorial e você não vai fazer na sua casa. Mas fica aqui só o disclaimer aqui. Aí o que eu faço? Eu uso um parafuso atravessando ela completamente para colocar uma porca por baixo, para ela sustentar melhor esse peso que tá contra a gravidade. Tá bom? Então tá bem. Se o que tá na minha cabeça eu consegui executar e você tá vendo aí agora, ficou bom. Aí se não, meu amor, você não tá nem assistindo esse vídeo. Esse processo Lyon-Mann 333, ele tem muito a ver com a forma como a gente consegue conceber ideias e desenvolver as nossas habilidades para que essas ideias correspondam ao resultado que a gente tem no final. Eu não sei te explicar como que acontece isso na cabeça de outros artistas. Eu conheço muitos artistas que não são perfeccionistas. Eu conheço muitos artistas que são extremamente espontâneos e intuitivos e que não sentem essa pressão que eu sinto. Isso tem a ver comigo, com o jeito que eu sou. Não é nada intrínseco à arte ou ao artista, sabe? Assim como o TDAH não é intrínseco ao artista, assim como nenhum artista precisa ser de alguma forma ou fazer alguma coisa específica para ser artista, né? Basta que ele simplesmente esteja usando técnicas para desenvolver linguagens e criando resultados estéticos. Aí nessa frase aqui teve muito conceito. A gente pode... Vocês querem que eu fale dos conceitos? Eu posso falar dos conceitos para vocês. Mas hoje eu quero falar sobre... Aliás, tá rolando uma trend essa semana, então quando eu fizer o vídeo da semana que vem, talvez eu fale disso. Da coisa da arte de IA, se é arte, não é arte, né? Talvez eu entre nesse vespeiro aí para contribuir uns 50 centavos. Mas, para mim, enquanto eu sou artista de formação, né, academicamente falando,
há 2010 anos, 14 anos. Talvez essa conta esteja errada, mas aí também não importa, né? Eu formei em artes cênicas na Universidade de Brasília em 2011. Então, de lá pra cá, e além dos 7 anos e meio que eu estive na faculdade estudando artes, o que eu sinto é que arte é essa atividade do artista que tá muito relacionada à própria vida pessoal, mais do que a maioria das pessoas tem de relação com a profissão, sabe? Tem muito artista que não é profissional. E tem muito artista profissional que não tem formação acadêmica em arte, como eu tenho. Então, não tem como eu falar pelos artistas, sabe? Não tem como eu dizer, todo artista é assim o assado, toda arte precisa ser desse jeito, a arte é nananã. Essas definições muito fechadas, para nenhuma área do conhecimento da vida faz muito sentido, mas para matemática, para física quântica, para medicina, elas são bastante mais possíveis de serem definidas do que no campo das artes, da filosofia, né, e desses conhecimentos mais abstratos e subjetivos. Então, não estou aqui de forma alguma querendo falar em nome de todos os artistas. Estou falando da minha experiência mesmo, né, e do que eu ouço falar e leio e estudo sobre outras pessoas perfeccionistas, que são ou não artistas. Eu tive uma colega de um grupo de terapia que eu participei há mais de 10 anos atrás, que o nível de perfeccionismo dela era pior que o meu. Ela travava ao ponto de ter crises de ansiedade e de não conseguir falar. Porque ia fazer uma apresentação no dia seguinte, sabe? Uma coisa que ela tinha preparado e que ela estava muito capacitada para fazer. Era um outro nível, ainda mais profundo, assim. Ainda mais enclausurante, claustrofóbico do que o meu. O meu é uma coisa que eu identifico, sofro e lido com ele. Às vezes bem, às vezes mal. Hoje eu acho que eu lidei bem. Tô muito incomodada, tô achando horroroso. Mas é melhor do que não fazer o vídeo, sacou? O feito é melhor que o perfeito, blá blá. Quando eu cortei a prateleira lá de cima, sobrou um pedaço. Um pedaço de um tamanho pequeno para ser uma prateleira, mas muito bom para ser um cavalete de parede. Eu não sei se esse conceito existia anteriormente, mas a partir de agora eu falei. Então, se eu falei, ele existe. Eu botei essa tábua aí porque a partir de agora eu vou pintar umas telas maiores. Nick vai pintar telas maiores, tem que ter um lugar para ela ficar em pé. O que você acha? Inclusive, já tô com um projeto em andamento aí, que eu tô filmando pra vocês. Eu achei que ficou muito bom, porque aí, inclusive, essa tela aí que já é desse projeto, ela é muito grande, não tava nem tendo onde guardar, tava aqui em cima da cama. Então, acho que aí ficou bom, né? Vai ficar bom agora. Vai guardar ela e aí depois que ela for pintada e entregue, outras virão. Ai, que alegria! Hoje, um pouco antes de gravar aqui esse finalzinho pra vocês, eu arrumei o monitor. Na arrumação da salinha lá, do quartinho, eu fui procurar as madeiras lá pra ver o que tinha pra fazer as prateleiras novas e achei, menina, esse suporte pra TV. É um suporte pra TV de 800 polegadas. Mas aí, assim, puxando, esticando, coube minha televisãozinha que é meu monitor, que é de 42. Ficou com umas antenas? Ficou com umas antenas, mas quem se importa? Não é mesmo? Porque o mais importante é que o projeto inteiro dessa estante foi 0800. Terminei. Apanhei, viu, menina? Credo! Fiquei cansada. Olha lá. Ficou com chifre. Mas aí eu usei pra botar o fone de ouvido pendurado. Aquele canto ali, ó, ainda não. Ainda numa próxima... Lembra que a gente falou que é uma coisa de cada vez? Então foi a estante, que já foi até bastante coisa. Foi 3 dias. Então ali aquele canto é a próxima. Tá bom?
Então é isso, meu Brasil. Pra um vídeo que talvez nem fosse existir, eu acho até que a gente saiu no lucro hoje, não saiu? Você lavou o que aí? Uma louça, uma roupa? Me conta aqui nos comentários o que foi que você fez enquanto eu fazia essa estante. Eu tô com chiclete. O que eu brigo com a minha irmã para não fazer vídeo com chiclete, e eu aqui fazendo vídeo com chiclete pra vocês. Com certeza eu tô com ódio agitando isso aqui. Com certeza. Então já me conta aqui nos comentários o que foi que você fez enquanto eu fazia minha estante. Foi uma louça? Foi uma faxina? Foi uma roupa que lavou? Ou foi um desenho? Ou foi uma pintura? O que você fez? Um crochê? Tava fazendo um tricô que quando o inverno chegar, a roupa tá pronta. Porque eu começo a fazer tricô no inverno, termino, aí já é quente de novo. Porque Brasília tem 3 dias de inverno, então não dá nem tempo. Me conta aqui nos comentários o que é que você tava fazendo. Sábado que vem, às 10h30 da manhã, eu espero vocês. Vai ter vídeo, tá? Que eu já tô até aqui. Vai ter vídeo, tá bom? Todo sábado, 10h20 da manhã. Não, 10h30. Aí se não tiver vídeo aí não tem. Mas de modo geral tem, tá bom? Se inscreve no canal, dá um joinha aqui pra eu saber que você gostou desse conteúdo. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau! Quem se lembra do podcast? Que eu uivava no final dos podcasts. Quem é da época do podcast, escreve aqui embaixo uivo, pra eu saber que você era da época do Casa Amarela Podcast. Tchau!